O ronco diferente do motor cortou o silêncio matinal da propriedade rural, como uma sinfonia desafinada em meio ao coral dos pássaros. Camila Rodrigues ergueu os olhos curiosos dos potes de doce de leite que organizava cuidadosamente sobre a mesa rústica de madeira, cada recipiente brilhando como pequenos tesouros dourados sob a luz filtrada pelas folhas da árvore centenária que lhe fazia sombra. O cheiro de terra ainda úmida da garoa da madrugada misturava-se ao aroma doce e reconfortante que exalava de suas criações caseiras, enquanto o canto melodioso dos bem-te-vis ecoava pela pequena propriedade onde vivia com Dona Rosa desde os 15 anos. Seus dedos hábeis, calejados pelo trabalho honesto de tantos anos, pausaram por um instante ao avistar aquele automóvel importado que destoava completamente da simplicidade rural que a cercava. Um homem de terno amarrotado e expressão perdida abriu a porta do veículo, seus olhos percorrendo a propriedade com uma mistura de confusão e curiosidade. Camila observou-o discretamente, notando como ele parecia deslocado naquele ambiente, como se pertencesse a um mundo completamente diferente do seu. O tecido fino de sua roupa evidenciava sua origem urbana, e a forma como segurava o telefone celular sugeria urgência e importância que contrastavam com a tranquilidade daquele lugar. "Com licença", disse ele, aproximando-se com passos hesitantes sobre a terra batida. Sua voz carregava uma educação refinada que Camila raramente escutava por ali. "Acho que me perdi. Poderia me indicar como voltar para a rodovia principal?" Camila limpou discretamente as mãos no avental florido antes de responder, seu coração acelerando ligeiramente sem que soubesse explicar o motivo. Havia algo na expressão daquele homem que ia além da simples desorientação geográfica, como se ele estivesse perdido em aspectos muito mais profundos da vida. "Claro, senhor", respondeu ela com gentileza, apontando na direção da estrada de terra. "O senhor tem que voltar por essa estradinha até chegar no cruzamento da capela. Lá vira à direita e segue reto até encontrar a placa da rodovia. São uns 10 quilômetros, mais ou menos." Rafael Santos Oliveira observou atentamente as instruções, mas seus olhos inevitavelmente retornavam para a jovem mulher à sua frente. Havia uma serenidade em seu sorriso que ele não via há anos, uma paz genuína que o fez questionar quando foi a última vez que havia encontrado alguém assim. Aos 42 anos, comandava um verdadeiro império no agronegócio. Negociava contratos milionários como quem comprava pão na padaria, mas sentia-se vazio como os silos abandonados de sua infância no interior. "Esses doces são seus?" perguntou ele, genuinamente interessado, observando a organização impecável dos potes sobre a mesa. Um sorriso tímido iluminou o rosto de Camila. "São, sim. Faço doce de leite, cocada, brigadeiro de panela, essas coisas caseiras. Entrego pela região toda semana. Posso experimentar?" Rafael perguntou, surpreendendo-se com seu próprio interesse. Havia anos que não comia nada caseiro, sua dieta consistindo basicamente em refeições executivas e jantares de negócios em restaurantes refinados. Camila hesitou por um momento, estudando aquele homem elegante que parecia tão fora de lugar quanto um peixe fora d'água. Algo em seus olhos, porém, transmitia sinceridade, uma vulnerabilidade escondida sob a formalidade empresarial. "Claro", respondeu ela, servindo uma pequena porção de doce de leite em uma colher de pau. "Este aqui é feito com leite das vacas daqui da região mesmo, com açúcar cristal e um pouquinho de baunilha." Rafael aceitou a colher e levou à boca, fechando os olhos involuntariamente ao sentir o sabor. Por um momento, foi transportado de volta à infância, quando visitava a fazenda do avô e saboreava doces similares feitos pela cozinheira da família. A nostalgia o atingiu como uma onda, trazendo memórias que havia enterrado sob camadas de responsabilidades empresariais. "Está delicioso", disse ele, e pela primeira vez em meses, sua expressão se suavizou genuinamente. "Faz tempo que não provo nada assim." "Obrigada", Camila corou levemente, não acostumada com elogios de desconhecidos, especialmente de alguém que claramente vinha de um mundo tão diferente do seu. Naquele momento, o telefone de Rafael tocou estridentemente, quebrando a atmosfera quase mágica que havia se formado entre eles.
Ele olhou para a tela com uma expressão que misturava irritação e resignação. Com licença, murmurou ele antes de atender. Rafael Santos Oliveira. Camila fingiu organizar os doces, mas não pôde evitar escutar fragmentos da conversa. Palavras como reunião, contrato, milhões e decisão urgente chegavam até seus ouvidos, reforçando sua impressão inicial de que aquele homem vivia em um universo completamente diferente do seu. Não posso agora, disse Rafael ao telefone, sua voz adquirindo uma rigidez empresarial. Reagende para amanhã. Sim, eu sei que é importante, mas... Ele fez uma pausa, olhando para Camila, que continuava organizando seus doces com movimentos graciosos e naturais. Vou ligar depois. Desligou o telefone e voltou sua atenção para ela, como se estivesse tomando uma decisão importante. Desculpe, disse ele. Sempre tem alguma urgência empresarial. Imagino, respondeu Camila diplomaticamente. O senhor trabalha com o quê? Agronegócio. Ele respondeu de forma genérica, sem entrar em detalhes sobre seu império empresarial. E você, além dos doces, faz mais alguma coisa? Ajudo minha tia na mercearia dela aqui na propriedade. Cuido da casa, do quintal. Camila gesticulou ao redor. E tenho um filho de 12 anos que estuda na escola municipal daqui. A menção ao filho causou uma reação em Rafael que ele não conseguiu esconder completamente. Não era julgamento, mas sim uma curiosidade genuína, misturada com algo que parecia admiração pela responsabilidade que ela carregava. Deve ser difícil, comentou ele com sinceridade, criar um filho sozinha e ainda trabalhar tanto. Camila o estudou por um momento, surpresa com a ausência de julgamento em sua voz. A gente faz o que precisa fazer, respondeu ela simplesmente. Minha tia sempre diz que Deus não dá fardo maior do que a gente pode carregar. Antes que Rafael pudesse responder, uma voz feminina se fez ouvir vindo da direção da casa. Camila, querida, quem é que está aí? Dona Rosa apareceu na varanda, uma senhora de 70 anos com olhos perspicazes, que pareciam ler as pessoas como quem lê o tempo no céu. Seus cabelos grisalhos estavam presos em um coque simples, e suas mãos calejadas seguravam um pano de prato. É um senhor que se perdeu, tia Rosa, explicou Camila. Estava explicando como voltar para a rodovia. Dona Rosa desceu os degraus de madeira com a agilidade de quem conhecia cada tábua solta, seus olhos examinando Rafael de forma discreta, mas atenta. Décadas de vida no interior haviam lhe ensinado a avaliar rapidamente o caráter das pessoas e havia algo naquele homem elegante que despertava sua curiosidade. Bem-vindo à nossa humilde propriedade, disse ela com cortesia, mas mantendo certa reserva. Não é comum vermos carros assim por aqui. Obrigado pela recepção, Rafael respondeu, percebendo imediatamente a proteção maternal na voz da senhora. Sua sobrinha foi muito gentil em me ajudar. Camila sempre foi uma menina prestativa, disse Dona Rosa, orgulho evidente em sua voz. Desde pequena que ela tem coração bom demais para este mundo. Um silêncio confortável se instalou entre eles, quebrado apenas pelo canto dos pássaros e o ruído distante de algum trator trabalhando em propriedades vizinhas. Rafael encontrou-se relutante em partir, como se aquela simplicidade fosse um bálsamo para uma ferida que nem sabia que tinha. Quanto custa o doce de leite? Perguntou ele de repente. Ah, o senhor quer levar? Camila pareceu surpresa. Se puder, gostaria de levar alguns potes para a empresa. Mentiu ele parcialmente, pois a verdade era que queria ter uma desculpa para prolongar aquela conversa. Cada pote de 500 gramas custa R$5, disse ela, sem imaginar que aquele valor era menos do que ele gastava com um café em seu escritório. Vou levar 10, disse Rafael, tirando uma nota de R$50 da carteira. Camila e Dona Rosa trocaram um olhar surpreso. Raramente alguém comprava tantos doces de uma vez, e certamente nunca alguém que pagasse sem pechinchar. Vou embalar certinho para o senhor, disse Camila, dirigindo-se para dentro de casa para buscar sacos e embalagens adequadas. Ficaram sozinhos Rafael e Dona Rosa, que o observava com a sabedoria de quem havia visto muito da vida. O senhor não é daqui da região, afirmou ela, mais como constatação do que pergunta. Não, senhora. Trabalho principalmente na capital, mas tenho negócios em várias cidades do interior, Rafael respondeu,
sentindo-se estranhamente compelido a ser honesto com aquela senhora. E se perdeu por acaso? Dona Rosa perguntou, com um sorriso sagaz. Rafael hesitou por um momento, percebendo que a pergunta carregava mais significado do que aparentava na superfície. Acho que sim, respondeu ele finalmente. Em mais sentidos do que imaginava. Dona Rosa assentiu lentamente, como se entendesse perfeitamente o que ele queria dizer. Às vezes a gente precisa se perder para se encontrar, disse ela filosoficamente. Deus tem seus caminhos estranhos de colocar as pessoas onde elas precisam estar. Camila retornou com os doces, cuidadosamente embalados em sacos de papel pardo, cada um etiquetado com o nome do produto e a data de fabricação. Aqui está, disse ela, entregando os pacotes. Se o senhor guardar na geladeira, duram bem, mas são feitos sem conservante, então é melhor consumir em uns 15 dias. Perfeito. Rafael pegou os doces, seus dedos roçando brevemente os de Camila durante a troca. Muito obrigado pela ajuda e pela hospitalidade. De nada, Camila respondeu, sentindo uma estranha sensação no estômago que não conseguia identificar. Rafael caminhou lentamente até seu carro, colocou os doces cuidadosamente no banco do passageiro e se virou para se despedir mais uma vez. Havia algo naquele lugar, naquelas pessoas, que o fazia querer prolongar aquele momento de paz inesperada. Até mais, disse ele acenando. Vá com Deus, Dona Rosa respondeu, enquanto Camila acenou timidamente. Rafael ligou o motor e seguiu pela estradinha de terra, seguindo as instruções que Camila havia dado. Pelo retrovisor, observou as duas figuras se tornarem menores, até desaparecerem completamente atrás de uma curva. Mesmo assim, a sensação de tranquilidade que havia experimentado ali continuava com ele, como se parte daquela paz tivesse grudado em sua alma. Durante o trajeto de volta à rodovia, não conseguia tirar da mente o sorriso sereno de Camila ou a sabedoria aparentemente simples, mas profunda de Dona Rosa. Havia anos que não se sentia tão humano, tão conectado com algo real e genuíno. Quando finalmente chegou à rodovia principal, parou o carro no acostamento por um momento, olhando para a estrada que o levaria de volta ao seu mundo de reuniões, contratos e responsabilidades empresariais. Pela primeira vez em muito tempo, não sentia pressa de voltar. Pegou um dos potes de doce de leite que havia comprado, abriu-o e provou novamente. O sabor era ainda melhor do que lembrava, carregado não apenas de açúcar e leite, mas de alguma coisa que havia perdido há muito tempo. A sensação de lar, de simplicidade, de autenticidade. Sem se dar conta completamente do que estava fazendo, Rafael memorizou mentalmente o caminho de volta àquela propriedade. Afinal, pensou ele, talvez precisasse comprar mais doces em breve. Era apenas uma questão de negócios, convenceu-se, ignorando a voz interior que sussurrava que havia algo muito mais profundo em jogo. Pisou no acelerador e seguiu em direção à sua vida de sempre, sem imaginar que aquela manhã marcara o início de uma transformação que mudaria para sempre não apenas seu destino, mas também o daquela família simples que o havia recebido com tanta generosidade em sua pequena propriedade perdida no interior de Sertãozinho. 3 dias haviam se passado desde que Rafael provara pela primeira vez o doce de leite de Camila, mas o sabor persistia em sua memória como uma melodia que não conseguia parar de cantarolar. Sentado em sua ampla sala de reuniões, cercado por relatórios financeiros e planilhas que mostravam lucros astronômicos, ele encontrava seus pensamentos constantemente derivando para aquela manhã tranquila na propriedade rural. O último pote de doce havia terminado na noite anterior, e Rafael percebeu que sua ausência criara um vazio que ia muito além da simples falta de sobremesa. Era como se aquele sabor caseiro tivesse acordado nele uma fome que nem sabia que existia, uma necessidade de algo genuíno em meio ao mundo artificial em que vivia. Senhor Rafael, o senhor está ouvindo? A voz de seu assistente principal o trouxe de volta à realidade da reunião. Desculpe, pode repetir a última parte? Rafael se recompôs rapidamente, mas notou os olhares de estranheza dos executivos ao redor da mesa. Era raro ele perder a concentração durante reuniões importantes. Estávamos discutindo a expansão para Ribeirão Preto, repetiu o assistente.
O relatório mostra que seria lucrativo, mas precisaríamos de aprovação hoje para seguir com os cronogramas. Rafael olhou para os números na tela, valores que normalmente o animariam com sua magnitude, mas que naquele momento pareciam apenas símbolos sem vida. Aprovado, disse ele mecanicamente. Mais alguma coisa? A reunião continuou por mais 40 minutos, mas Rafael participou apenas corporalmente, sua mente vagando constantemente para aquela propriedade simples onde havia encontrado uma paz que não experimentava há anos. Quando finalmente os executivos saíram da sala, ele ficou sozinho com seus pensamentos e uma decisão que vinha amadurecendo silenciosamente. Olhou para o relógio. 2:30 da tarde. Se saísse agora, chegaria à propriedade da família Rodrigues antes do fim do dia. Afinal, pensou ele, os doces haviam sido um sucesso entre os funcionários da empresa. O que não era totalmente mentira, pois havia compartilhado alguns potes e eles realmente gostaram. Era apenas uma questão empresarial comprar mais. Uma hora depois, Rafael dirigia pela mesma estrada rural, mas desta vez não estava perdido. Cada curva, cada referência estava gravada em sua memória, com uma clareza que o surpreendia. Quando avistou a propriedade familiar, sentiu uma aceleração no coração que não experimentava há muitos anos. Camila estava no quintal, estendendo roupas no varal, uma atividade tão simples e cotidiana que pareceu a Rafael a coisa mais bela que já havia visto. Ela usava um vestido florido simples, que dançava levemente com a brisa, e seus cabelos castanhos estavam presos em um rabo de cavalo despretensioso. Havia uma graça natural em seus movimentos que contrastava dramaticamente com a artificialidade das mulheres em sua vida social urbana. Ao ouvir o som do motor, Camila se virou, e Rafael viu a surpresa se transformar lentamente em um sorriso tímido quando ela o reconheceu. «Boa tarde», disse ele saindo do carro com os mesmos cuidados da primeira vez, como se não quisesse perturbar a tranquilidade do lugar. «Boa tarde, senhor», Camila respondeu, limpando as mãos na saia do vestido. «Voltou?» Os doces fizeram muito sucesso na empresa, Rafael explicou, percebendo que não estava sendo completamente desonesto, mas também não estava revelando toda a verdade sobre suas motivações. «Vim comprar mais se tiver disponível». Um sorriso genuíno iluminou o rosto de Camila. «Que bom que gostaram. Acabei de tirar uma fornada de brigadeiro de panela do fogo. Ainda está quentinho». «Brigadeiro de panela?» Rafael perguntou curioso. Conhecia apenas a versão tradicional servida em festas infantis. «É diferente do brigadeiro normal», Camila explicou, animada por falar sobre seu ofício. «Faço no fogão a lenha, mexo por quase 1 hora até dar ponto. Fica com uma textura diferente, mais cremosa e com gostinho de defumado». Dona Rosa apareceu na varanda, uma expressão de surpresa, seguida por algo que parecia aprovação quando viu Rafael novamente ali. «Ora, ora», disse ela descendo os degraus. «O senhor gostou mesmo dos nossos doces». «Gostei muito, Dona Rosa», Rafael respondeu com sinceridade. «Na verdade, há tempos não como nada tão gostoso quanto o que a Camila faz». Naquele momento, um menino de 12 anos apareceu correndo pelos fundos da casa, uma bola de futebol nas mãos e o rosto avermelhado pelo exercício. Ao ver Rafael, parou abruptamente, sua expressão mudando para curiosidade misturada com timidez. «Gabriel, vem cá», Camila chamou carinhosamente. «Quero te apresentar o senhor que comprou nossos doces para a empresa dele». Gabriel aproximou-se lentamente, ainda segurando a bola, seus olhos examinando Rafael com a franqueza típica das crianças. «Oi», disse ele simplesmente. «Oi, Gabriel», Rafael respondeu abaixando-se ligeiramente para ficar na altura do menino. «Você gosta de futebol?» Os olhos de Gabriel se iluminaram. «Gosto. Torço para o São Paulo. E o senhor?» «Também sou São Paulino». Rafael sorriu genuinamente. «Qual posição você joga?» «Meio-campo», Gabriel respondeu, perdendo a timidez inicial. «Quero ser igual ao Kaká quando crescer». Rafael sentiu uma pontada estranha no peito. Havia anos que não conversava com uma criança de forma tão natural, tão despida de formalidades ou segundas intenções. A simplicidade e honestidade de Gabriel o tocaram de uma maneira inesperada. «É uma boa posição», Rafael comentou.
Você treina em algum lugar? Na escola tem um time, mas não é muito organizado, Gabriel respondeu. Eu e meus amigos jogamos no campinho aqui perto. Camila observava a interação com uma expressão difícil de decifrar. Era raro ver Gabriel se abrir tão rapidamente com estranhos, e havia algo na forma como Rafael conversava com seu filho que a tranquilizava e a preocupava ao mesmo tempo. Gabriel vai lavar as mãos e ajudar a avó Rosa com os doces, disse ela, usando o tratamento carinhoso que o menino dava à dona Rosa. Tá bom, mãe, Gabriel obedeceu, mas antes de ir embora se virou para Rafael. O senhor volta mais vezes? A pergunta inocente criou um momento de silêncio constrangedor. Rafael olhou para Camila, que corou ligeiramente, e depois para Dona Rosa, que observava a cena com olhos atentos. Talvez, Rafael respondeu diplomaticamente. Se sua mãe não se incomodar com mais um cliente. Claro que não, Camila respondeu rapidamente, mas sua voz carregava uma insegurança sutil que não passou despercebida por Rafael. Enquanto Gabriel entrava em casa, Dona Rosa se aproximou de Rafael com um olhar mais direto. O senhor tem filhos? Perguntou ela sem rodeios. A pergunta atingiu Rafael como um soco no estômago. Não, respondeu ele, sua voz ficando ligeiramente mais tensa. Nunca tive família. Dona Rosa assentiu lentamente, como se essa resposta explicasse algo que havia percebido nele. Família é uma bênção, disse ela filosoficamente, mas também é uma responsabilidade grande. Às vezes a vida nos ensina coisas de formas que a gente não espera. Camila retornou com vários potes de doces diferentes, tentando quebrar o clima que havia se tornado um pouco denso. Trouxe brigadeiro de panela, doce de leite, cocada queimada e beijinho de coco, disse ela, organizando os doces sobre a mesa. O senhor quer experimentar antes de levar? Rafael aceitou uma pequena porção de brigadeiro ainda morno e fechou os olhos ao sentir o sabor. Era diferente de tudo que havia experimentado. A textura cremosa combinava com um sabor profundo e complexo que só o cozimento lento e cuidadoso poderia proporcionar. Está incrível, disse ele sinceramente. Como aprendeu a fazer doces assim? Um sorriso nostálgico passou pelo rosto de Camila. Minha mãe me ensinou quando eu era pequena. Ela fazia os melhores doces da região. Depois que ela se foi, a tia Rosa me ajudou a aperfeiçoar as receitas. Rafael percebeu a dor sutil na voz de Camila ao mencionar a mãe e sentiu uma conexão inesperada. Ele também carregava feridas do passado, perdas que havia enterrado sob camadas de sucesso empresarial. Ela ficaria orgulhosa, disse ele suavemente. Obrigada, Camila sussurrou emocionada com a gentileza inesperada daquele homem que parecia tão diferente dela. Bom, Rafael pigarreou, quebrando o momento emocional. Vou levar 2 potes de cada sabor. Quanto fica? Camila fez os cálculos rapidamente. R$ 40. Rafael tirou uma nota de R$ 100 da carteira, causando nova expressão de surpresa nas duas mulheres. Não tenho troco para tanto, Camila disse preocupada. Não precisa, Rafael respondeu. O que sobrar é pela qualidade excepcional. Mas, senhor, Dona Rosa protestou, isso é muito dinheiro. A menina vai ficar se sentindo obrigada. Rafael percebeu que havia cometido um erro social. Em seu mundo, gorjetas generosas eram normais, mas ali elas poderiam ser mal interpretadas. Desculpem, disse ele genuinamente. Não foi minha intenção ofender. É que raramente encontro algo feito com tanto carinho. Na minha vida, as coisas costumam ser diferentes. Havia uma tristeza sutil em sua voz que não passou despercebida por Camila. Por um momento, ela viu além do terno caro e do carro importado, enxergando um homem que carregava suas próprias dores. Não ofendeu, não, disse ela suavemente. A gente aceita o troco certinho, mas fica muito grata pelo elogio. Rafael sorriu, aliviado por não ter criado um mal-entendido. Dona Rosa foi buscar o troco dentro de casa, deixando Rafael e Camila sozinhos por alguns momentos. Posso fazer uma pergunta indiscreta? Rafael disse hesitante. Camila assentiu cautelosamente. Você sempre viveu aqui? Desde os 15 anos, Camila respondeu. Antes vivia na cidade com meus pais. Depois que eles partiram, a tia Rosa me trouxe para cá. Foi aqui que criei o Gabriel, que aprendi a fazer doces, que construí minha vida.
E você gosta desta vida? Rafael perguntou genuinamente curioso. Camila olhou ao redor da propriedade para as árvores, para a casa simples mas bem cuidada, para o varal de roupas balançando na brisa. É uma vida honesta, disse ela finalmente. Simples, mas honesta. Gabriel está crescendo rodeado de amor e natureza. A gente não tem muito, mas tem o suficiente. A resposta de Camila fez Rafael refletir sobre sua própria vida. Ele tinha muito mais do que suficiente em termos materiais, mas sentia-se constantemente vazio, sempre perseguindo o próximo negócio, o próximo sucesso, como se isso fosse preencher um buraco que apenas parecia crescer com o tempo. Dona Rosa retornou com o troco exato, quebrando o momento de reflexão de Rafael. Muito obrigado pela hospitalidade novamente, disse ele, guardando os doces cuidadosamente no carro. Quando quiser mais doces, é só aparecer, Camila disse, mas havia algo em sua voz que sugeria que ela estaria esperando por essa próxima visita. Rafael entrou no carro, mas antes de partir, baixou o vidro. Gabriel, chamou ele, e o menino apareceu correndo na varanda. Na próxima vez que eu vier, trago uma bola nova para você. Que tal? O sorriso que iluminou o rosto de Gabriel foi mais recompensador para Rafael do que qualquer contrato milionário que havia fechado recentemente. Sério? Gabriel perguntou incrédulo. Palavra, Rafael respondeu, sentindo uma alegria genuína ao fazer aquela promessa. Enquanto dirigia de volta para a cidade, Rafael não conseguia parar de sorrir. Havia algo naquela família que o fazia sentir-se completo. Camila tinha uma força serena que o fascinava. Gabriel possuía uma inocência que o tocava profundamente, e Dona Rosa carregava uma sabedoria que ele respeitava instintivamente. Pela primeira vez em anos, Rafael começou a questionar se todas as suas conquistas empresariais valiam a solidão profunda que carregava. Aquela tarde simples na propriedade rural havia sido mais satisfatória do que meses de sucessos nos negócios. Quando chegou ao apartamento luxuoso na capital, a decoração impecável e moderna pareceu fria e artificial comparada à simplicidade acolhedora da casa de Camila. Abriu um dos potes de brigadeiro de panela e comeu lentamente, saboreando não apenas o doce, mas as lembranças daquela tarde. Sem perceber completamente, Rafael começara a contar os dias para sua próxima visita àquela propriedade rural, que, inexplicavelmente, começava a parecer mais com um lar do que qualquer lugar onde já havia morado. E em Sertãozinho, enquanto ajudava Gabriel com o dever de casa à luz do lampião, Camila pegou-se pensando naquele homem misterioso que havia aparecido 2 vezes em sua vida simples, trazendo com ele uma energia diferente que ela não conseguia definir, mas que, estranhamente, não queria que fosse embora. Uma semana se passou antes que Rafael encontrasse a coragem de retornar à propriedade dos Rodrigues. Não era a falta de tempo que o impedia. Afinal, como dono da empresa, ele controlava sua própria agenda. Era algo mais profundo e confuso que o deixava hesitante, uma mistura de ansiedade e expectativa que não experimentava há muitos anos. Durante esses 7 dias, havia se pegado olhando para a estrada que levava a Sertãozinho toda vez que passava pela região a trabalho. Seus funcionários começaram a comentar discretamente sobre as mudanças em seu comportamento. Ele parecia menos concentrado nas reuniões, mais distraído, e pela primeira vez em anos havia cancelado um jantar de negócios importante, alegando cansaço. A bola de futebol nova estava no banco traseiro de seu carro há 3 dias, esperando o momento certo para ser entregue. Rafael a havia escolhido pessoalmente em uma loja esportiva, surpreendendo o vendedor ao rejeitar as opções mais caras e escolher uma de qualidade boa, mas apropriada para uma criança que jogava em campos improvisados. Naquela tarde de quinta-feira, finalmente tomou a decisão de seguir pela estrada rural familiar. Seu coração acelerou quando avistou a propriedade e notou que havia algo diferente, algumas melhorias discretas que não conseguiu identificar imediatamente. Camila estava no quintal, mas desta vez não estava sozinha. Uma mulher mais jovem, aparentando uns 25 anos, estava com ela organizando verduras em caixotes. As duas conversavam animadamente até perceberem a chegada de Rafael. "Boa tarde",
disse ele, saindo do carro com a bola nas mãos. Boa tarde, Sr. Rafael, Camila respondeu. E ele notou que ela havia memorizado seu nome. Esta é minha prima Letícia, filha da tia Rosa. Letícia cumprimentou Rafael com um sorriso cordial, mas seus olhos carregavam uma curiosidade investigativa que o deixou ligeiramente desconfortável. Era óbvio que Camila havia falado sobre ele para a família. Trouxe algo para o Gabriel, Rafael disse, mostrando a bola. Que gentileza! Exclamou Camila, genuinamente tocada. Ele vai ficar maluco de alegria. Está na escola, mas não demora a chegar. Posso esperar se não incomodar, Rafael disse, surpreendendo-se com sua própria boldness ao se convidar para ficar. Claro que não incomoda. Dona Rosa apareceu da casa como se tivesse um radar para visitas. Aceita um cafezinho? Aceito, obrigado. Letícia se despediu pouco depois, mas não sem antes lançar um olhar significativo para Camila, que Rafael não conseguiu interpretar completamente. Ficaram os três, ele, Camila e Dona Rosa, sentados na varanda tomando café coado na peneira e comendo biscoitos caseiros. Como andam os negócios? Dona Rosa perguntou, e Rafael percebeu que ela estava genuinamente interessada, não apenas fazendo conversa educada. Bem, ele respondeu diplomaticamente, mas depois acrescentou com mais honestidade. Na verdade, ando um pouco questionando algumas coisas. Camila o olhou com curiosidade. Que tipo de coisas? Rafael hesitou, não acostumado a compartilhar dúvidas pessoais, especialmente com pessoas que conhecia há tão pouco tempo. Mas havia algo na atmosfera daquele lugar que o fazia sentir-se seguro para ser vulnerável. Se tudo isso vale a pena, disse ele finalmente. O trabalho constante, a pressão, a falta de vida real. Dona Rosa assentiu compreensivamente. O dinheiro é importante, mas não é tudo. Já vi muita gente rica e infeliz por aí. E também já vi muita gente simples e feliz, Camila acrescentou suavemente, seus olhos encontrando os de Rafael. A intensidade do olhar entre eles criou um momento de silêncio carregado de significado. Rafael sentiu algo se mexer em seu peito, uma sensação que havia esquecido que existia. O barulho de passos correndo quebrou o momento. Gabriel apareceu correndo pela estradinha, a mochila escolar saltando nas costas, claramente animado por ver o carro de Rafael ali. Senhor Rafael! Gritou ele, subindo os degraus da varanda de 2 em 2. Oi, Gabriel! Rafael sorriu, pegando a bola. Trouxe uma coisa para você. Os olhos de Gabriel se arregalaram quando viu a bola nova. Para mim? Sério? Claro. Um jogador de meio campo precisa de equipamento adequado. Gabriel pegou a bola com reverência, como se estivesse recebendo um tesouro. Obrigado. É a bola mais bonita que eu já tive. A alegria genuína do menino tocou Rafael profundamente. Quando foi a última vez que havia feito alguém tão feliz com um gesto tão simples? Quer jogar um pouco? Gabriel perguntou esperançoso. Rafael olhou para seu terno, claramente inadequado para atividades esportivas, mas a expectativa nos olhos de Gabriel o fez tomar uma decisão impulsiva. Por que não? Disse ele, tirando o paletó e afrouxando a gravata. Camila observou com surpresa e algo que parecia ternura, enquanto Rafael seguia Gabriel para o improvisado campo atrás da casa. Ver aquele homem sofisticado tentando chutar a bola com sapatos sociais, rindo das próprias trapalhadas, era uma imagem que ela sabia que guardaria na memória. Ele parece uma boa pessoa, comentou Dona Rosa, observando a cena pela janela. Parece, Camila concordou, mas sua voz carregava uma insegurança. Mas, tia, ele é de um mundo muito diferente do nosso. Às vezes os opostos se complementam, Dona Rosa disse sabiamente. Mas também é verdade que água e óleo não se misturam. Camila não respondeu. Perdida em seus próprios pensamentos, enquanto observava Rafael ensinar Gabriel alguns fundamentos do futebol, sua paciência e gentileza evidentes em cada gesto. Após 1 hora de brincadeiras, os dois voltaram para a varanda. Rafael com a camisa ligeiramente suada e desarrumada, mas com uma expressão mais relaxada do que Camila havia visto até então. Seu filho tem talento, disse Rafael aceitando o copo de água fresca que Camila lhe ofereceu. Ele adora futebol, Camila sorriu. Sonha em ser jogador profissional.
É um sonho bonito, Rafael disse. Com dedicação e oportunidades certas, quem sabe? A palavra oportunidades pareceu ecoar no ar, carregada de significados implícitos. Rafael tinha recursos para criar oportunidades que Gabriel jamais teria acesso de outra forma, mas seria apropriado ele se envolver tanto na vida daquela família? O telefone de Rafael tocou, quebrando o clima descontraído. Ele olhou para a tela e suspirou, reconhecendo um número importante. Com licença, disse ele atendendo a chamada. Camila tentou não escutar, mas fragmentos da conversa chegavam até ela. Palavras como crise, decisão urgente e prejuízo criavam um contraste stark com a tranquilidade que eles haviam compartilhado nos últimos momentos. Não posso agora, Rafael disse ao telefone, olhando para Camila e Gabriel. Resolvo isso amanhã de manhã. Quando desligou, sua expressão havia mudado completamente. A tensão empresarial havia retornado, substituindo a leveza que havia demonstrado enquanto brincava com Gabriel. Tudo bem? Camila perguntou com genuína preocupação. Rafael hesitou por um momento. Alguns problemas na empresa. Nada que não possa esperar até amanhã. Mas mesmo enquanto dizia isso, seu telefone voltou a tocar. E então, tocou novamente. A terceira vez que tocou, Rafael olhou apologeticamente para Camila. Talvez eu devesse ir, disse ele relutantemente. Claro, Camila respondeu, tentando esconder a decepção em sua voz. Rafael se levantou, vestiu o paletó e ajustou a gravata, transformando-se novamente no empresário formal que havia chegado ali. Mas algo havia mudado. Agora, Camila podia ver o homem por trás do executivo. Gabriel, obrigado pelo jogo, disse Rafael, e o menino correu para abraçá-lo espontaneamente. O gesto pegou Rafael desprevenido, e por um momento ele não soube como reagir antes de retribuir o abraço awkwardly. Volta logo, Gabriel disse. Vou tentar. Rafael prometeu, sua voz carregada de sinceridade. Ele se despediu de Dona Rosa e finalmente de Camila, seus olhos se demorando nos dela por um momento mais longo do que seria apropriado. Até breve, disse ele. Até breve, ela respondeu suavemente. Enquanto dirigia de volta para a cidade, Rafael sentiu-se dividido entre dois mundos. Seu telefone não parava de tocar, lembrando-o constantemente das responsabilidades que o esperavam, mas sua mente estava fixada na sensação do abraço espontâneo de Gabriel e no sorriso tímido de Camila. Chegou ao escritório quando o sol já estava se pondo, encontrando sua equipe em estado de pânico controlado. Um dos maiores contratos da empresa estava em risco devido a uma mudança súbita nas regulamentações governamentais. Onde o senhor estava? Perguntou seu braço direito, claramente estressado. Tentamos ligar a tarde toda. Resolvendo outros assuntos, Rafael respondeu vagamente, sentando-se para analisar a documentação. Mas enquanto lia os relatórios, parte de sua mente permanecia naquela propriedade rural, onde havia experimentado uma paz que não sentia há anos. As próximas 3 horas foram intensas, repletas de telefonemas urgentes, reuniões improvisadas e decisões que poderiam afetar centenas de empregos. Rafael navegou pela crise com sua competência habitual, mas havia algo diferente em sua abordagem. Menos agressividade empresarial, mais consideração pelas consequências humanas de suas decisões. Quando finalmente chegou em casa, já passava da meia-noite. Seu apartamento luxuoso parecia ainda mais vazio e frio depois do warmth que havia experimentado na casa de Camila. Preparou um sanduíche simples, ao invés de pedir comida cara por delivery, e encontrou-se pensando no jantar caseiro que provavelmente havia perdido. Pegou um dos potes de doce de leite que ainda restavam e comeu uma colherada, fechando os olhos para saborear não apenas o doce, mas as memórias daquela tarde. A alegria de Gabriel com a bola nova, a preocupação genuína de Camila quando percebeu seu estresse, a sabedoria silenciosa de Dona Rosa, tudo isso havia se tornado mais valioso para ele do que qualquer contrato empresarial. Pela primeira vez em sua carreira, Rafael começou a questionar seriamente suas prioridades. O sucesso financeiro que havia perseguido obsessivamente durante décadas, de repente, parecia menos importante do que os momentos simples de conexão humana que havia descoberto naquela pequena propriedade rural. Enquanto isso, em Sertãozinho,
Camila deitava Gabriel para dormir, o menino ainda emocionado com sua bola nova. Mãe, o senhor Rafael vai ser meu pai? Perguntou Gabriel inocentemente. A pergunta pegou Camila completamente desprevenida. Por que você está pensando isso, filho? Ele é legal comigo e você fica diferente quando ele está aqui, Gabriel observou com a honestidade brutal das crianças. Camila sentiu o rosto aquecer. Não, filho. Ele é apenas um cliente que compra nossos doces. Mas ele podia ser, né? Gabriel insistiu. Seria legal ter um pai. Depois que Gabriel adormeceu, Camila saiu para a varanda, onde Dona Rosa esperava com 2 xícaras de chá. O menino fez alguma pergunta difícil? Dona Rosa perguntou perceptivamente. Camila contou sobre a conversa, e Dona Rosa assentiu pensativamente. Crianças veem o que a gente tenta esconder, disse a senhora. A pergunta é, o que você está sentindo realmente por esse homem? Camila segurou a xícara de chá entre as mãos, usando o calor para se acalmar. Não sei, tia. Ele é gentil, carinhoso com o Gabriel, me trata com respeito, mas... Mas ele é de outro mundo, Dona Rosa completou. Exatamente. E eu tenho medo de me envolver com alguém que pode desaparecer da nossa vida tão facilmente quanto apareceu. Dona Rosa estudou o rosto da sobrinha à luz do lampião. Havia décadas, ela havia visto Camila passar pela dor do abandono quando Gabriel era apenas um bebê. Entendia perfeitamente os medos que agora assombravam o coração da jovem mulher. O coração não pede licença para sentir, disse ela finalmente. Mas a cabeça precisa estar vigilante para proteger o que é mais importante. Camila assentiu, sabendo que Dona Rosa se referia à proteção de Gabriel e dela mesma. Mas enquanto olhava para as estrelas no céu limpo do interior, não conseguia parar de pensar no sorriso genuíno de Rafael, quando brincava com seu filho, ou na forma como seus olhos se suavizavam quando conversava com ela. Talvez, apenas talvez, alguns homens fossem diferentes dos outros. Talvez Rafael fosse diferente do pai de Gabriel, que havia prometido voltar e nunca mais deu sinal de vida. Mas apenas talvez. E Camila havia aprendido da forma mais dolorosa que talvez podia quebrar um coração em milhões de pedaços. As 2 semanas seguintes trouxeram uma mudança radical na rotina de Rafael Santos Oliveira. O que havia começado como visitas esporádicas para comprar doces transformou-se em encontros quase diários, que ele aguardava com uma ansiedade adolescente que o surpreendia e o incomodava em igual medida. Seus funcionários notaram as mudanças. Rafael, que antes chegava ao escritório às 7 da manhã e saía após as 9 da noite, agora limitava suas horas de trabalho e frequentemente cancelava compromissos durante os fins de tarde. Suas explicações eram vagas: reuniões externas ou inspeções de campo, desenvolvimento de novos fornecedores, mas seus assistentes começaram a perceber um padrão nas ausências. Senhor Rafael, disse Márcia, sua secretária de confiança há mais de 10 anos, durante uma manhã particularmente tensa. O senhor Cardoso da JBS ligou 3 vezes ontem perguntando sobre a proposta de expansão. E a reunião com os japoneses foi remarcada pela 3ª vez. Rafael olhou para os papéis espalhados em sua mesa, contratos que representavam milhões em potencial lucro, mas que de repente pareciam apenas números sem vida. Remarque a reunião com o Cardoso para a próxima semana, disse ele distraidamente. E sobre os japoneses, vamos reavaliar se realmente precisamos dessa parceria. Márcia o olhou com preocupação mal disfarçada. Em mais de uma década trabalhando para ele, nunca havia visto Rafael demonstrar desinteresse por oportunidades lucrativas. Senhor, posso fazer uma observação? Ela perguntou cuidadosamente. Rafael ergueu os olhos dos documentos. Claro, Márcia. O senhor anda diferente, mais distraído. Os outros sócios estão começando a fazer perguntas. A observação atingiu Rafael como um balde de água fria. Ele sabia que estava mudando, mas não havia percebido que as mudanças eram tão óbvias para os outros. Obrigado pela sinceridade, disse ele finalmente. Estou passando por um período de reavaliação de prioridades. Márcia assentiu, mas sua expressão permaneceu preocupada. Se precisar de alguma coisa, estarei aqui. Após ela sair, Rafael ficou sozinho com seus pensamentos conflituosos.
Pela janela de seu escritório, no 20º andar, observou o movimento frenético da cidade. Pessoas correndo de um lado para outro em busca de sucesso, dinheiro, reconhecimento. Exatamente o que ele havia feito durante os últimos 20 anos de sua vida. Mas agora, tudo isso parecia sem propósito comparado aos momentos simples que passava na propriedade da família Rodrigues. O sorriso de Gabriel quando chegava da escola e encontrava Rafael ali, as conversas tranquilas com Dona Rosa na varanda e especialmente os olhares cada vez mais demorados que trocava com Camila, tudo isso havia se tornado mais significativo do que qualquer conquista empresarial. Seu telefone tocou, interrompendo suas reflexões. Era um número que reconheceu imediatamente, seu maior concorrente no ramo. Rafael, a voz do outro empresário era tensa. Precisamos conversar. Estão espalhando boatos sobre você no mercado. Que tipo de boatos? Rafael perguntou, sentindo um aperto no estômago. Que você está perdendo o foco, negligenciando negócios importantes, tomando decisões estranhas. Alguns clientes estão questionando sua confiabilidade. Rafael fechou os olhos. Sabia que esse momento chegaria mais cedo ou mais tarde. E você acredita nesses boatos? Não importa o que eu acredito, importa o que o mercado acredita. E o mercado é cruel com qualquer sinal de fraqueza. Após desligar, Rafael sentiu o peso das consequências de suas escolhas recentes. Havia construído seu império empresarial com dedicação obsessiva e agora, pela primeira vez, estava colocando algo pessoal acima dos negócios. O resultado era que seus concorrentes estavam se aproveitando de sua ausência para questionar sua competência. Olhou para o relógio. 2:30 da tarde. Se saísse agora, chegaria à propriedade dos Rodrigues na hora em que Gabriel voltava da escola, como havia prometido no dia anterior. Mas também havia uma reunião importante às 4 da tarde com investidores internacionais que poderiam resultar em um contrato de 15 milhões de dólares. Por alguns minutos, Rafael ficou paralisado entre duas escolhas que representavam dois mundos completamente diferentes. De um lado, a responsabilidade empresarial que havia definido sua vida inteira. Do outro, a promessa feita a uma criança e a esperança de ver novamente a mulher que estava mexendo com seus sentimentos de uma forma que não compreendia completamente. Finalmente pegou o telefone e ligou para Márcia. "Cancele a reunião das 4, disse ele. "Senhor, mas são os investidores coreanos. Eles voaram especialmente para... Remarcamos para amanhã. Diga que surgiu uma emergência familiar." "Emergência familiar?" Márcia repetiu confusa, sabendo que Rafael não tinha família. "É", Rafael confirmou, percebendo que talvez aquela fosse uma mentira que estava se tornando verdade. Uma emergência familiar. 1 hora depois, Rafael dirigia pela já familiar estrada rural em direção a Sertãozinho, mas desta vez com o coração pesado pela primeira vez. A culpa por abandonar responsabilidades importantes misturava-se com a expectativa de ver Camila e Gabriel, criando um turbilhão emocional que ele não sabia como processar. Quando chegou à propriedade, encontrou uma cena que o fez esquecer momentaneamente suas preocupações empresariais. Camila estava no quintal com Gabriel, ajudando-o a plantar mudas de tomate em uma pequena horta. Ambos estavam com as mãos sujas de terra, rindo de algo que Gabriel havia dito, e a imagem da simplicidade doméstica os atingiu como um soco no peito. "Senhor Rafael!" Gabriel gritou ao vê-lo, correndo em sua direção, sem se importar com a terra nas mãos. "Oi, campeão!" Rafael respondeu, aceitando o abraço entusiasmado do menino. "Como foi a escola hoje?" "Legal! A professora disse que vou representar a turma na feira de ciências. Vou fazer um projeto sobre plantas." "Que orgulho!" Rafael disse sinceramente, olhando por cima da cabeça de Gabriel para Camila, que se aproximava com um sorriso tímido. "Boa tarde", ela disse, tentando limpar as mãos no avental antes de cumprimentá-lo. "Boa tarde, Camila", ele respondeu, percebendo como seu nome soava natural em seus lábios. "O senhor chegou na hora certa", disse Gabriel animadamente. "A mãe estava me ensinando a plantar tomate." "Quer plantar também?" Rafael olhou para seu terno caro, depois para a terra escura da horta e finalmente para os olhos esperançosos de Gabriel. Sem hesitação, tirou o paletó e abriu o primeiro botão da camisa. "Claro", disse ele,
mas você vai ter que me ensinar. Durante a próxima hora, Rafael descobriu prazeres que havia esquecido completamente. O cheiro da terra molhada, a satisfação simples de plantar algo com as próprias mãos, o som da risada de Gabriel quando ele errava alguma técnica básica de plantio. Camila observava tudo com uma expressão que misturava divertimento e ternura. "O senhor nunca plantou nada antes?" Ela perguntou, notando a forma desajeitada como ele manuseava as mudas. "Não desde criança", Rafael admitiu. "Meu avô tinha uma fazenda, mas depois que ele se foi, nunca mais tive contato com essa vida." Havia uma tristeza sutil na voz de Rafael que não passou despercebida por Camila. Ela começou a perceber que aquele homem carregava suas próprias dores, perdas que talvez explicassem a solidão que às vezes transparecia em seus olhos. "A terra tem uma energia especial", disse ela suavemente. "Quando planto alguma coisa, sinto como se estivesse conectada com minha mãe e meu pai. Como se eles ainda estivessem comigo de alguma forma." Rafael parou de manusear a muda que estava plantando e olhou diretamente para Camila. "Você sente falta deles?" "Todos os dias", ela respondeu honestamente. "Mas também sou grata por tudo que eles me ensinaram enquanto estiveram aqui, e pela tia Rosa, que me deu uma segunda família." "Segunda família", Rafael repetiu pensativamente. "Deve ser reconfortante ter isso." Camila percebeu a solidão profunda por trás daquelas palavras e sentiu uma vontade inexplicável de confortá-lo. "Família não é só sangue", disse ela gentilmente. "Às vezes são as pessoas que escolhemos para amar e que escolhem nos amar de volta." O momento foi interrompido pela chegada de Dona Rosa, que trazia uma bandeja com limonada gelada e biscoitos caseiros. "Olha só", disse ela com um sorriso aprovador. "O senhor empresário aprendendo a ser agricultor." "Estou tentando", Rafael sorriu, aceitando um copo da limonada, "embora esteja mais atrapalhando do que ajudando." "O importante é tentar", Dona Rosa disse sabiamente. "A gente aprende fazendo, errando, fazendo de novo." Enquanto tomavam a limonada na sombra da árvore, o telefone de Rafael tocou insistentemente. Ele olhou para a tela e reconheceu o número de seu sócio principal. Hesitou por um momento antes de atender. "Com licença", disse ele, afastando-se alguns passos. A conversa foi tensa e rápida. Camila não conseguiu escutar as palavras, mas a mudança na postura corporal de Rafael foi evidente. Quando ele retornou, sua expressão estava carregada de preocupação. "Tudo bem?" Camila perguntou. "Alguns problemas no trabalho", Rafael respondeu vagamente, mas havia algo mais sério em sua voz desta vez. "Problemas sérios?" Dona Rosa perguntou com a franqueza de quem havia vivido muito. Rafael hesitou, não acostumado a compartilhar preocupações empresariais com estranhos, mas havia algo na atmosfera daquela família que o fazia sentir-se seguro para ser vulnerável. "Digamos que algumas pessoas não estão gostando das mudanças que tenho feito recentemente", disse ele cuidadosamente. "Que tipo de mudanças?" Gabriel perguntou inocentemente. Rafael olhou para o menino, depois para Camila e Dona Rosa. "Tenho dedicado menos tempo aos negócios e mais tempo a outras coisas." Camila percebeu que as outras coisas incluíam suas visitas à propriedade e sentiu uma mistura de culpa e algo que poderia ser esperança. "O senhor acha que está fazendo a coisa certa?" Dona Rosa perguntou diretamente. "Honestamente, não sei mais o que é certo", Rafael admitiu. "Durante 20 anos tudo o que importava eram os negócios, o sucesso financeiro, crescer mais e mais. Mas agora..." Ele fez uma pausa, olhando ao redor da propriedade simples, mas acolhedora. "Agora acho que talvez tenha perdido algo importante no caminho, e não sei se consigo recuperar sem perder tudo que construí." O silêncio que se seguiu foi pesado com compreensão e empatia. Dona Rosa foi a primeira a falar. "Na minha experiência, quando a gente está dividido entre duas coisas, é porque uma delas não está alimentando nossa alma", disse ela. "E a alma faminta, cedo ou tarde, cobra o preço." Camila observou Rafael processar as palavras de sua tia, vendo a luta interna que se desenrolava em sua expressão. Havia algo comovente na vulnerabilidade daquele homem poderoso, na forma como ele parecia perdido, apesar de todo o seu sucesso material. "Posso fazer uma pergunta?" Camila disse hesitante. Rafael assentiu.
O que o senhor realmente quer da vida? A pergunta era simples, mas atingiu Rafael como um raio. Quando foi a última vez que alguém havia perguntado isso para ele? Quando foi a última vez que ele mesmo havia se feito essa pergunta? Eu não sei mais, ele admitiu, sua voz quase um sussurro. Gabriel, com a intuição pura das crianças, se aproximou de Rafael e segurou sua mão suja de terra. Quando eu não sei o que quero, a mãe diz para eu pensar no que me faz feliz, disse o menino simplesmente. Rafael olhou para a mão pequena que segurava a sua, depois para os rostos carinhosos ao seu redor e sentiu algo se mexer em seu peito. Quando havia sido a última vez que se sentira genuinamente feliz? A resposta veio clara e assustadora. Nas últimas 2 semanas, naquela propriedade simples, com aquela família que o havia acolhido sem esperar nada em troca. Mas antes que pudesse processar completamente essa revelação, seu telefone tocou novamente. Desta vez, ele nem olhou para a tela antes de desligar. Problemas que esperam, disse ele para as expressões curiosas ao seu redor. Mas Rafael sabia que não eram apenas problemas que esperavam. Era uma vida inteira construída sobre fundações que agora questionava, e decisões que poderiam mudar tudo para sempre. Enquanto o sol começava a se pôr sobre os campos ao redor da propriedade, Rafael percebeu que estava em uma encruzilhada que definiria não apenas seu futuro, mas também o tipo de homem que escolheria ser dali em diante. A tempestade que Rafael havia sentido se aproximando em seus negócios finalmente chegou com força total numa segunda-feira cinzenta. Ele chegou ao escritório para encontrar sua equipe em estado de pânico controlado e uma pilha de documentos legais sobre sua mesa, que fizeram seu estômago afundar. Senhor Rafael, Márcia entrou em sua sala com uma expressão grave que ele não havia visto em anos. Precisamos conversar urgentemente. O que aconteceu? Rafael perguntou, embora parte dele já soubesse que as consequências de suas mudanças de prioridade finalmente haviam chegado para cobrar. 3 clientes importantes cancelaram contratos nas últimas 48 horas, ela disse, colocando os documentos na mesa. A JBS, os fornecedores de Minas Gerais e o grupo japonês que vinha negociando a parceria há 6 meses. Rafael sentou-se pesadamente em sua cadeira, folheando os papéis que representavam milhões em perdas potenciais. E tem mais. Márcia continuou hesitante. Estão espalhando rumores no mercado de que o senhor está enfrentando problemas pessoais sérios. Alguns concorrentes estão aproveitando para oferecer condições melhores para nossos clientes. Problemas pessoais? Rafael repetiu, tentando manter a voz calma. Dizem que o senhor anda desaparecido, faltando reuniões importantes, tomando decisões inconsistentes. Márcia fez uma pausa delicada. E que talvez esteja passando por algum tipo de crise. Rafael fechou os olhos por um momento, processando a magnitude da situação. Havia construído sua reputação empresarial em 20 anos de dedicação obsessiva, e agora tudo estava sendo questionado por algumas semanas de ausências. Chame uma reunião com todos os sócios para as 2 da tarde, disse ele finalmente. É hora de algumas conversas francas. Durante toda a manhã, Rafael tentou se concentrar nos números, nas estratégias de recuperação, nos planos para conter os danos. Mas sua mente constantemente derivava para a propriedade em Sertãozinho, onde Camila provavelmente estava preparando doces para as entregas da semana, onde Gabriel estava na escola sonhando com sua carreira no futebol, onde Dona Rosa dispensava sua sabedoria simples mas profunda. A reunião das 2 da tarde foi brutal. Seus 3 sócios principais não pouparam palavras ao expressar suas preocupações. Rafael, você está colocando tudo que construímos em risco, disse Carlos, seu sócio mais antigo. 20 anos de trabalho sendo jogados fora por... Por que exatamente? Não estou jogando nada fora, Rafael respondeu, mas sua voz carecia da convicção habitual. Então explique as ausências, as reuniões canceladas, as decisões estranhas, pressionou Márcia, falando pelos outros sócios que estavam presentes. Rafael ficou em silêncio por um longo momento, olhando para os rostos ao redor da mesa. Pessoas que haviam trabalhado com ele por anos, que dependiam do sucesso da empresa para suas próprias vidas. Estou reavaliando prioridades, disse ele finalmente. Que tipo de prioridades vale mais que nossa empresa? Perguntou João,
o sócio mais jovem. Prioridades pessoais, Rafael respondeu, percebendo como isso soava vago e inadequado no contexto empresarial. A conversa continuou por mais 2 horas, com pressões crescentes para que Rafael explicasse suas mudanças de comportamento e reassumisse completamente seu papel na empresa. Quando a reunião finalmente terminou, Rafael se sentiu exausto e mais confuso do que nunca. Olhou para o relógio. 4:30 da tarde. Gabriel já estaria em casa, fazendo o dever de escola na mesa da cozinha, enquanto Camila preparava o jantar. A imagem doméstica o atingiu como uma necessidade física. Ele precisava estar lá. Precisava daquela paz que havia encontrado naquele lugar. Mas desta vez, quando pegou as chaves do carro, hesitou. Ir para Sertãozinho seria confirmar todas as acusações que haviam feito contra ele. Seria escolher definitivamente um mundo sobre outro. 15 minutos depois, estava dirigindo pela estrada familiar, seu coração acelerando conforme se aproximava da propriedade. Mas quando chegou, encontrou uma cena diferente da usual. Camila estava sentada na varanda, ainda usando o avental de trabalho, mas sua postura transmitia preocupação. Quando viu o carro de Rafael, levantou-se rapidamente, mas ele notou que algo estava diferente em sua expressão. "Boa tarde", disse ele, saindo do carro com menos confiança do que o usual. "Boa tarde", ela respondeu, mas havia uma formalidade em sua voz que não existia antes. "Cadê o Gabriel?", Rafael perguntou, notando a ausência do menino. "Está na casa da vizinha fazendo um trabalho de escola em grupo", Camila respondeu. "Senhor Rafael, precisamos conversar." O uso do tratamento formal e o tom sério de sua voz fizeram o estômago de Rafael se contrair. Ele a seguiu até a varanda, onde se sentaram em cadeiras que de repente pareciam mais distantes uma da outra. "O que aconteceu?", ele perguntou diretamente. Camila respirou fundo antes de responder. "Hoje de manhã recebemos uma visita. Um homem de terno dirigindo um carro caro perguntando sobre você." Rafael sentiu o sangue gelar em suas veias. "Que tipo de perguntas?" "Se você vinha aqui com frequência, se tínhamos algum tipo de relacionamento comercial, se você mencionava seus negócios", Camila relatou com uma voz cada vez mais tensa. "Ele disse que estava fazendo uma investigação de rotina sobre seus associados empresariais." "Investigação?", Rafael repetiu, sua mente correndo para processar as implicações. Ele foi muito educado, mas deixou claro que estava avaliando se suas amizades poderiam estar interferindo em seus negócios. Camila continuou, suas mãos nervosamente alisando o avental. Rafael fechou os olhos, entendendo imediatamente o que havia acontecido. Seus concorrentes não estavam apenas espalhando boatos, estavam investigando ativamente sua vida pessoal, procurando vulnerabilidades que pudessem explorar. "Camila, ele começou, mas não sabia como explicar sem revelar a complexidade total de sua situação. "Rafael", ela disse, usando seu nome pela primeira vez, sem o tratamento formal. "Eu preciso saber quem você realmente é." A pergunta direta o pegou desprevenido. "O que você quer dizer?" "Você chega aqui em carros que custam mais que nossa casa inteira, compra doces sem pechinchar o preço, fala no telefone sobre milhões de reais." Camila enumerou, sua voz ficando mais firme. "E agora homens de terno vêm aqui fazer perguntas sobre você. Eu não sou ingênua, Rafael. Sei que você não é apenas um empresário qualquer." Rafael ficou em silêncio por um longo momento, pesando cuidadosamente suas palavras. A verdade era complexa demais para explicar rapidamente, e ao mesmo tempo simples demais para justificar toda a confusão que havia criado. "Você tem razão", disse ele finalmente. "Eu não sou apenas um empresário qualquer. Digamos que sou bem-sucedido. Talvez mais bem-sucedido do que deveria ter sido." "O que isso significa?", Camila pressionou. "Significa que construí uma empresa que movimenta muito dinheiro, que tem muitos concorrentes, e que esses concorrentes não gostam quando eu mudo meus hábitos." Camila estudou seu rosto por um longo momento. "E seus hábitos mudaram por nossa causa?" A pergunta foi feita com uma vulnerabilidade que fez o coração de Rafael doer. Ele podia ver que ela estava lutando entre a preocupação com sua família e sentimentos que talvez ainda não estivesse pronta para admitir. "Sim", ele admitiu honestamente,
Mudaram por causa de vocês. Por quê? Ela sussurrou. Rafael a olhou diretamente nos olhos, vendo sua própria confusão refletida ali. Porque aqui eu encontrei algo que não sabia que estava procurando. Paz, simplicidade. Uma família que me aceita pelo que sou, não pelo que possuo. E o que você é, Rafael? Camila perguntou suavemente. Eu não sei mais. Ele admitiu, sua voz quebrando ligeiramente. Durante anos pensei que era meus negócios, meu sucesso, minha conta bancária. Mas quando estou aqui, sou apenas eu mesmo. E fazia muito tempo que não sabia quem era essa pessoa. Camila sentiu lágrimas se formarem em seus olhos. Havia algo profundamente tocante na vulnerabilidade daquele homem poderoso, na forma como ele parecia genuinamente perdido, apesar de todo o seu sucesso exterior. Rafael, disse ela delicadamente, você precisa entender algo. Eu e Gabriel, nós vivemos uma vida simples. Não entendemos de negócios, de concorrência, de investigações. Não queremos problemas. Eu sei, Rafael disse rapidamente. E nunca foi minha intenção trazer problemas para vocês. Eu só queria um lugar onde pudesse ser humano novamente. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoções complexas. Camila lutava entre a compaixão que sentia por Rafael e a necessidade de proteger seu filho e sua vida simples. Rafael batalha entre o desejo de ficar naquele mundo de paz e a responsabilidade com o império empresarial que havia construído. O que você vai fazer? Camila perguntou finalmente. Não sei, Rafael admitiu. Se eu voltar completamente para o mundo dos negócios, perco o que encontrei aqui. Se eu continuar dividindo minha atenção, posso perder tudo que construí e ainda assim trazer problemas para vocês. Camila se levantou e caminhou até a borda da varanda, olhando para os campos que se estendiam ao horizonte. Às vezes, a vida nos força a fazer escolhas que não queremos fazer, disse ela pensativamente. E que escolha você faria? Rafael perguntou, se levantando para ficar ao lado dela. Camila o olhou, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Eu escolheria proteger meu filho acima de tudo, mesmo que isso significasse abrir mão da minha própria felicidade. A resposta atingiu Rafael como um soco no estômago. Ele entendeu perfeitamente a mensagem implícita. Camila estava disposta a se afastar dele se isso fosse necessário para proteger Gabriel. E se houvesse uma forma de ter os dois? Ele perguntou desesperadamente. E se eu pudesse resolver meus problemas empresariais e ainda assim manter o que encontramos aqui? Isso seria possível? Camila perguntou, uma centelha de esperança em sua voz. Eu não sei, Rafael admitiu, mas talvez valha a pena tentar. Naquele momento, eles ouviram o som de passos se aproximando. Gabriel voltava da casa da vizinha, sua mochila nas costas e um sorriso no rosto que se iluminou ao ver Rafael. Senhor Rafael! Ele gritou, correndo em direção à varanda. Rafael olhou para Camila, uma pergunta silenciosa em seus olhos. Ela hesitou por um momento antes de assentir quase imperceptivelmente. Oi, campeão, Rafael disse, abrindo os braços para receber o abraço entusiasmado de Gabriel. Como foi o trabalho de escola? Enquanto Gabriel tagarelava sobre seu projeto de ciências, Rafael e Camila trocaram olhares carregados de significado. Ambos sabiam que haviam chegado a um ponto de não retorno. Decisões precisariam ser tomadas em breve que definiriam não apenas seus futuros individuais, mas também o destino da conexão improvável que havia crescido entre eles. Mas por aquele momento, enquanto Gabriel mostrava orgulhosamente seus desenhos sobre o ciclo de vida das plantas e Dona Rosa aparecia na varanda com chá quente, eles escolheram simplesmente estar presentes naquela paz frágil que talvez não durasse muito mais tempo. A noite estava caindo sobre Sertãozinho, e com ela a sensação de que mudanças irreversíveis estavam prestes a acontecer, mudanças que testariam não apenas a coragem de Rafael de lutar pelo que havia encontrado, mas também a fé de Camila de que alguns homens são diferentes dos outros, que algumas promessas podem ser mantidas e que o amor pode florescer mesmo nos terrenos mais improvíveis. A decisão veio a Rafael durante uma madrugada insone, 3 dias após a conversa difícil com Camila na varanda. Ele havia passado 72 horas pesando todas as possibilidades, todos os cenários,
todas as consequências. Agora, sentado em seu escritório às 5 da manhã, olhando para a cidade que ainda dormia lá embaixo, sabia exatamente o que precisava fazer. Quando Márcia chegou ao escritório 2 horas depois, encontrou Rafael cercado por documentos, planilhas e contratos, trabalhando com a intensidade que ela não via há semanas. "Bom dia, Sr. Rafael", disse ela cautelosamente. "O senhor chegou cedo hoje. Márcia, convoque uma reunião extraordinária do conselho para as 10 da manhã", Rafael disse sem levantar os olhos dos papéis. "E ligue para o advogado. Vamos precisar dele." "Posso perguntar do que se trata?" Rafael finalmente ergueu os olhos, e Márcia viu uma determinação em seu olhar que havia estado ausente nas últimas semanas. "Vou fazer uma proposta que vai mudar completamente nossa estrutura empresarial", disse ele. "E provavelmente vai causar um pequeno terremoto no mercado." Durante as próximas 2 horas, Rafael finalizou um plano que havia estado amadurecendo em sua mente desde a visita do investigador à propriedade de Camila. Era arriscado, radical e possivelmente considerado loucura pelos padrões empresariais convencionais, mas era a única forma que conseguia vislumbrar de reconciliar os dois mundos que estavam dilacerando sua alma. A reunião das 10 da manhã foi tensa desde o primeiro minuto. Rafael apresentou sua proposta com a precisão de um cirurgião e a paixão de um homem que finalmente havia encontrado seu propósito. "Vocês estão dizendo que querem transformar nossa empresa de agronegócios em uma cooperativa de desenvolvimento rural?" Carlos perguntou incrédulo. "Não uma cooperativa comum", Rafael corrigiu. "Uma empresa que mantém seus lucros, mas que investe 70% desses lucros no desenvolvimento sustentável das comunidades rurais onde operamos." "E por que faríamos isso?" João questionou, sua voz carregada de ceticismo. "Porque é o futuro", Rafael respondeu com convicção. "O mercado está mudando. Investidores internacionais estão priorizando empresas com responsabilidade social genuína. E nós podemos ser pioneiros nessa transformação. Ou podemos quebrar tentando", Carlos murmurou. "Carlos", Rafael se inclinou para a frente. "Em 20 anos construindo esta empresa, quando foi que nos sentimos realmente orgulhosos do que fazemos? Quando foi que dormimos tranquilos, sabendo que nosso trabalho estava tornando o mundo melhor?" A pergunta criou um silêncio desconfortável na sala. Rafael continuou, sua voz ganhando força. "Temos a oportunidade de criar algo novo, algo que combine lucro com propósito. Imaginem empresas rurais familiares tendo acesso à tecnologia moderna, crédito facilitado, capacitação técnica. Imaginem jovens como Gabriel tendo oportunidades de educação e desenvolvimento sem precisar abandonar suas comunidades." A menção de Gabriel foi sutil, mas não passou despercebida pelos sócios que começavam a entender que as mudanças em Rafael tinham uma origem muito específica. "Rafael", Márcia disse cuidadosamente, "esta mudança tem a ver com a família rural que você tem visitado?" Rafael hesitou por apenas um momento, antes de responder com honestidade total. "Sim", disse ele, "tem a ver com uma mulher extraordinária, que me mostrou que existe uma forma de viver que eu havia esquecido completamente. Tem a ver com uma criança que me lembrou da alegria simples de plantar algo e vê-lo crescer. E tem a ver com uma senhora sábia que me fez questionar se todo o meu sucesso financeiro vale alguma coisa se não estou contribuindo para tornar o mundo melhor." O silêncio que se seguiu foi pesado. Finalmente, Carlos falou. "E se dissermos não? Então eu vendo minha participação na empresa e começo algo novo sozinho", Rafael respondeu sem hesitação. "Com ou sem vocês, eu vou seguir este caminho." A discussão continuou por mais 3 horas, mas ao final, surpreendentemente, Rafael conseguiu um apoio cauteloso de seus sócios. A proposta seria implementada gradualmente, começando com projetos piloto em comunidades rurais selecionadas. "E qual será nossa primeira comunidade piloto?" Márcia perguntou enquanto organizavam os documentos. "Sertãozinho e região", Rafael respondeu com um sorriso. "Especificamente, começaremos com um programa de desenvolvimento de microempresas rurais familiares." Naquela tarde, Rafael dirigiu para Sertãozinho com o coração mais leve do que havia sentido em semanas.
Pela primeira vez, conseguia vislumbrar um caminho que honrava tanto suas responsabilidades empresariais quanto seus novos valores pessoais. Chegou à propriedade da família Rodrigues no momento em que Camila terminava de organizar a produção da semana. Ela o cumprimentou com uma mistura de alegria e cautela que havia se tornado característica desde a conversa sobre sua verdadeira identidade. "Boa tarde", disse ele, notando que ela usava um vestido azul claro que realçava seus olhos. "Boa tarde, Rafael", ela respondeu, e ele notou que havia voltado a usar seu nome sem formalidade. "Posso conversar com você? E com Dona Rosa também, se ela estiver disponível." "Claro. A tia está na cozinha preparando o jantar." Poucos minutos depois, os três estavam sentados na varanda, enquanto Gabriel brincava no quintal com a bola que Rafael havia dado a ele. "Tenho algo importante para contar", Rafael começou, sua voz carregada de uma excitação contida. Durante os próximos 20 minutos, ele explicou sua nova direção empresarial, os planos para o desenvolvimento rural e especificamente como isso poderia afetar a região onde eles viviam. "O senhor está dizendo que vai ajudar famílias como a nossa a crescer seus negócios?" Dona Rosa perguntou, seu interesse evidente. "Mais que isso", Rafael explicou. "Estou falando de um programa completo. Acesso a crédito, capacitação técnica, marketing, distribuição. Imaginem se os doces da Camila pudessem ser vendidos em grandes redes de supermercados, se vocês tivessem acesso a equipamentos modernos, se Gabriel pudesse estudar em escolas técnicas especializadas sem sair da região." Camila o escutava com uma expressão que mesclava esperança e incredulidade. "E por que o senhor faria isso por nós?" Rafael a olhou diretamente nos olhos. "Porque vocês me ensinaram que sucesso sem propósito é vazio. Porque aprendi que a verdadeira riqueza está em relacionamentos genuínos e em contribuir para algo maior que nós mesmos." "Mas isso não vai resolver seus problemas empresariais?" Camila perguntou preocupada. "Na verdade, acredito que vai resolver." Rafael sorriu. "O mercado está mudando, Camila. Empresas que ignoram responsabilidade social estão ficando para trás. Nós vamos estar na vanguarda de uma nova forma de fazer negócios." Dona Rosa estudou Rafael por um longo momento, com seus olhos penetrantes. "E a moça elegante que apareceu aqui ontem?" ela perguntou de repente. Rafael sentiu o sangue gelar. "Que moça?" "Uma senhora bem vestida dirigindo um carro de luxo", Dona Rosa explicou calmamente. "Disse que era sua ex-esposa e que precisava falar com a Camila sobre você." O mundo de Rafael pareceu parar de girar. Andréa, sua ex-esposa, havia estado ali. A mulher que havia se divorciado dele 2 anos antes, alegando que ele era emocionalmente indisponível e obcecado com o trabalho, havia descoberto sobre Camila. "O que ela disse?" Rafael perguntou, tentando manter a voz calma. Camila respondeu, sua voz tensa. "Ela disse que você tem o hábito de se envolver com mulheres quando está passando por crises, mas que sempre volta para seu mundo real quando a crise passa." "E o que mais?" Rafael pressionou, embora não tivesse certeza de querer saber a resposta. "Que eu e Gabriel somos apenas uma distração temporária para você." Camila continuou, lágrimas começando a se formar em seus olhos. "Que quando você resolver seus problemas empresariais, vai esquecer que existimos." Rafael sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. André havia usado exatamente as inseguranças que ele sabia que Camila carregava, especialmente sobre abandono, para plantar dúvidas sobre suas intenções. "Camila", disse ele urgentemente, se levantando e se ajoelhando ao lado de sua cadeira. "Você acredita nisso?" Ela o olhou através das lágrimas. "Eu não sei mais em que acreditar, Rafael. Primeiro você aparece do nada em nossas vidas. Depois descobrimos que você é muito mais rico e poderoso do que admitiu. Investigadores começam a fazer perguntas sobre você. E agora sua ex-esposa aparece dizendo que somos apenas um capricho temporário." "Para", Rafael disse firmemente, segurando as mãos de Camila. "Olha para mim." Ela relutantemente encontrou seus olhos. "Andréa está mentindo", disse ele com intensidade. "Ela está mentindo porque não consegue aceitar que eu encontrei algo real com vocês que nunca tive com ela." "Como posso ter certeza?" Camila sussurrou.
Rafael ficou em silêncio por um momento, processando a pergunta mais importante que já havia recebido em sua vida. Por que estou aqui? Disse ele finalmente. Porque mudei minha vida inteira. Arrisco meu império empresarial, enfrento meus sócios e meus concorrentes, tudo porque encontrei em vocês algo que vale mais que todo o dinheiro que já ganhei. Palavras são fáceis. Dona Rosa interjeitou suavemente, mas firmemente. Rafael se virou para ela. A senhora está certa, palavras são fáceis. Ações são o que importa. Ele se levantou e caminhou até a borda da varanda, olhando para Gabriel, que continuava brincando inocentemente no quintal. Camila, disse ele, se virando de volta, eu quero fazer uma proposta. Não de negócios, uma proposta pessoal. Ela o olhou com curiosidade misturada com apreensão. Quero que você e Gabriel venham comigo para a cidade amanhã, disse ele. Quero mostrar para vocês meu escritório, minha vida. Quero que conheçam as pessoas com quem trabalho. Quero que vejam por si mesmas que não existe duas versões diferentes de mim. Existe apenas um homem que estava perdido e que vocês ajudaram a se encontrar. Rafael, Camila começou hesitante. E tem mais, ele continuou. Quero oficializar você como nossa primeira parceira no novo programa de desenvolvimento rural. Não como caridade, mas como sócia. Sua experiência em produção artesanal, seu conhecimento da comunidade local, sua integridade, são exatamente o que precisamos para fazer isso funcionar. Dona Rosa se levantou lentamente de sua cadeira. Vou preparar o jantar e deixar vocês dois conversarem, disse ela. Mas antes de entrar na casa, parou ao lado de Rafael. Moço, disse ela baixinho, só para ele ouvir, se você está brincando com os sentimentos da minha menina, vai ter que se explicar comigo. Que eu sou muito mais assustadora do que qualquer concorrente empresarial. Eu sei, Rafael respondeu com sinceridade, e prometo que minhas intenções são completamente honoráveis. Dona Rosa o estudou por mais um momento antes de assentir e entrar na casa. Ficaram sozinhos na varanda, o silêncio carregado de emoções complexas. Camila finalmente falou. Se eu aceitar sua proposta, se for com você para a cidade, o que acontece depois? Depois, Rafael disse suavemente, continuamos construindo algo real juntos. Devagar, com cuidado, respeitando seus medos e os meus, mas construindo algo verdadeiro. Camila o olhou por um longo momento, e Rafael podia ver a batalha entre esperança e medo acontecendo em sua expressão. Preciso pensar, disse ela finalmente. Claro, Rafael respondeu. Tome todo o tempo que precisar. Mas enquanto o sol se punha sobre os campos de Sertãozinho naquela noite, ambos sabiam que haviam chegado a um momento decisivo. As próximas escolhas definiriam não apenas se tinham um futuro juntos, mas também que tipo de futuro seria possível construir entre dois mundos que pareciam tão diferentes, mas que talvez pudessem encontrar uma forma de se tornar um só. A decisão de Camila veio na manhã seguinte, depois de uma noite em claro conversando com Dona Rosa até altas horas. Rafael chegou à propriedade às 9 da manhã, ansioso e nervoso, como um adolescente no primeiro encontro. Eu vou, disse Camila simplesmente quando ele desceu do carro. Vamos conhecer seu mundo. O alívio no rosto de Rafael foi tão evidente que ela quase sorriu. Gabriel, que havia sido informado na noite anterior sobre a possibilidade de ir à cidade, vibrava de animação. Vamos ver onde você trabalha, Sr. Rafael? Perguntou o menino, pulando de um pé para o outro. Vamos ver tudo, Rafael prometeu. Meu escritório onde moro. E até alguns lugares especiais que acho que vão gostar. A viagem para a cidade foi inicialmente silenciosa, com Camila claramente nervosa sobre sair de seu ambiente familiar. Gabriel, no banco traseiro, comentava animadamente sobre tudo que via pela janela, conforme se aproximavam do centro urbano. O primeiro choque veio quando chegaram ao edifício onde Rafael trabalhava. Camila olhou para o arranha-céu de vidro e aço, tentando processar que o homem que brincava no quintal com seu filho comandava negócios naquele ambiente imponente. Quantos andares tem? Gabriel perguntou, impressionado. 32, Rafael respondeu. Nossos escritórios ocupam os 3 últimos andares. No elevador, Camila segurou a mão de Gabriel, tanto para acalmá-lo quanto para se acalmar. Quando as portas se abriram no 29º andar, ela se viu em um mundo completamente diferente,
Mármores lustrosos, quadros caros, funcionários bem vestidos se movendo com eficiência silenciosa. Bom dia, Sr. Rafael, Márcia cumprimentou, mas sua expressão mudou para curiosidade respeitosa quando viu Camila e Gabriel. Márcia, quero apresentar Camila Rodrigues e seu filho Gabriel, Rafael disse com orgulho evidente. Camila será nossa primeira parceira no projeto de desenvolvimento rural. Márcia estendeu a mão com um sorriso genuíno. É um prazer conhecê-la. O Sr. Rafael fala muito sobre vocês. Durante a manhã, Rafael mostrou a eles cada departamento da empresa, explicando como funcionavam os negócios, apresentando-os a funcionários e demonstrando a escala das operações. Camila ficava cada vez mais impressionada e intimidada pela magnitude do que Rafael havia construído. Mãe, olha quantas pessoas trabalham para o Sr. Rafael. Gabriel sussurrou maravilhado enquanto observavam o andar principal onde dezenas de funcionários trabalhavam em suas mesas. É muita responsabilidade, Camila murmurou de volta, começando a entender verdadeiramente o peso do que Rafael estava disposto a arriscar por causa deles. O momento mais impactante veio quando Rafael os levou para sua sala particular. As paredes eram cobertas por certificados, prêmios empresariais e fotografias com políticos e outros empresários importantes. Mas Camila notou algo que a fez parar abruptamente. Em uma estante discreta, havia várias fotografias antigas. Uma delas mostrava um Rafael muito mais jovem, talvez na casa dos 28 ou 30 anos, em pé diante de uma construção rural que ela reconheceu imediatamente. Rafael, disse ela devagar, apontando para a foto. Essa é a antiga cooperativa da região de Sertãozinho, não é? Rafael seguiu seu olhar e sentiu o sangue gelar quando viu a foto para a qual ela apontava. Era uma imagem que havia esquecido completamente que estava ali. Um registro de um projeto de desenvolvimento rural que havia liderado mais de uma década atrás. É sim, disse ele lentamente, uma estranha sensação de déjà-vu começando a formar em seu estômago. Quando essa foto foi tirada? Camila perguntou, sua voz estranhamente tensa. Rafael se aproximou da fotografia, estudando sua própria imagem jovem. Deve ter sido uns 12, 13 anos atrás. Era um projeto que durou alguns meses na região. Camila ficou completamente imóvel, seu rosto empalidecendo visivelmente. Gabriel, que estava explorando uma mesa cheia de objetos interessantes, notou a mudança no comportamento da mãe. Mãe, você está bem? Perguntou o menino. Eu preciso de ar, Camila murmurou saindo rapidamente da sala. Rafael a seguiu encontrando-a no corredor, encostada na parede, respirando pesadamente. Camila, o que aconteceu? Ela o olhou com uma expressão que misturava choque, confusão e algo que poderia ser reconhecimento. Você já esteve em Sertãozinho antes, disse ela, não como pergunta, mas como constatação. Há mais de 10 anos. Sim, Rafael confirmou, ainda sem entender completamente a reação dela. Liderei um projeto de desenvolvimento agrícola na região. Foi um dos primeiros trabalhos importantes que fiz sozinho. Como você era naquela época? Camila perguntou com voz trêmula. Jovem, ambicioso, cheio de ideais sobre mudar o mundo através do agronegócio, Rafael respondeu, uma nostalgia estranha tomando conta dele. Por quê? Camila fechou os olhos por um momento, como se estivesse reunindo coragem para algo. Você conheceu uma jovem durante esse projeto? Ela perguntou finalmente. Uma garota de 16 anos que trabalhava ajudando na cozinha da cooperativa? Rafael sentiu como se o mundo tivesse parado de girar. Fragmentos de memórias começaram a emergir de uma parte de sua mente que havia estado bloqueada há anos. Memórias que um acidente de carro posterior havia parcialmente apagado. Eu me lembro vagamente de uma garota, disse ele lentamente, sua própria voz soando distante. Cabelos castanhos, sorriso tímido, mas Camila, ela sussurrou. Meu nome era Camila então também. O reconhecimento atingiu Rafael como um raio. De repente, imagens fragmentadas começaram a se formar. Uma jovem mulher de sorriso doce que trabalhava na cozinha da cooperativa, conversas longas durante o intervalo dos trabalhos,
A promessa que havia feito de voltar quando o projeto terminasse. Meu Deus, sussurrou ele, encostando na parede para não perder o equilíbrio. Você é a Camila daquele verão. E você é o Rafael que me prometeu voltar, ela respondeu, lágrimas começando a correr por seu rosto. O Rafael que disse que me amava e que íamos construir uma vida juntos. O corredor do escritório pareceu sumir ao redor deles. Rafael sentiu todas as suas memórias daquele período se reorganizando, peças de um quebra-cabeça se encaixando de forma devastadora. O acidente, murmurou ele. Eu sofri um acidente de carro algumas semanas depois de voltar para a capital. Perdi parte das memórias daquele período. E eu fiquei esperando, Camila continuou, sua voz quebrando. Esperando por meses, até perceber que estava grávida. As palavras atingiram Rafael como um tiro no peito. Ele olhou através da porta de vidro de sua sala, onde Gabriel estava brincando inocentemente com um globe terrestre giratório. Gabriel, sussurrou ele. É seu filho, Camila confirmou soluçando agora. Nosso filho. E você nunca voltou, nunca deu sinal de vida, nunca soube que ele existia. Rafael sentiu as pernas fraquejarem. Apoiou-se na parede tentando processar a magnitude da revelação. O menino que havia aprendido a amar, que abraçava com carinho, que sonhava em jogar futebol, era seu filho, seu próprio sangue. Por quê? Por que você não me disse? Perguntou ele, sua voz rouca de emoção. Como poderia? Camila respondeu através das lágrimas. Quando você apareceu na propriedade algumas semanas atrás, pensei que fosse coincidência. Você claramente não se lembrava de mim, estava mais velho, diferente. Eu achei que talvez fosse melhor deixar as coisas como estavam. Melhor? Rafael repetiu, incrédulo. Eu tinha medo, Camila admitiu. Medo que você fosse embora de novo. Medo que rejeitasse Gabriel. Medo que nossa vida simples não fosse suficiente para o homem importante que você havia se tornado. Rafael ficou em silêncio por um longo momento, olhando novamente para Gabriel através da porta de vidro. O menino havia notado a conversa tensa do lado de fora e agora olhava preocupado na direção deles. Ele sabe? Rafael perguntou. Não, Camila balançou a cabeça. Nunca contei quem era o pai dele. Sempre disse que era um homem bom que teve que ir embora por circunstâncias além do controle dele. Que tipo de criança ele é? Rafael perguntou, sua voz cheia de uma emoção que estava lutando para conter. Pela primeira vez desde a revelação, um pequeno sorriso apareceu no rosto de Camila através das lágrimas. É uma criança maravilhosa, disse ela. Inteligente, carinhoso, responsável. Sonha em ser jogador de futebol, mas também gosta de estudar. É gentil com animais, ajuda a Dona Rosa sem reclamar e tem o coração mais puro que já conheci. Rafael sentiu lágrimas se formarem em seus próprios olhos. E eu perdi 12 anos da vida dele. Você não sabia, Camila disse suavemente. E ele gosta muito de você. Fica animado toda vez que você aparece. Já me perguntou se você poderia ser pai dele. A revelação final quebrou a última barreira emocional de Rafael. Ele começou a chorar. Não as lágrimas controladas de um homem de negócios, mas o choro profundo e doloroso de um pai que havia perdido os primeiros 12 anos da vida de seu filho. Camila, disse ele entre soluços, eu sinto muito. Sinto muito por ter partido, por não ter voltado, por não ter sabido sobre Gabriel. Se eu pudesse voltar no tempo... Não podemos voltar, Camila disse, enxugando suas próprias lágrimas. Mas podemos seguir em frente. Naquele momento, a porta da sala se abriu e Gabriel saiu claramente preocupado com o estado emocional de ambos. Mãe? Senhor Rafael? Vocês estão brigando? Rafael olhou para o rosto preocupado de seu filho, porque agora sabia que Gabriel era verdadeiramente seu filho, e sentiu uma onda de amor paternal que nunca havia experimentado antes. Não estamos brigando, Gabriel, Rafael disse suavemente, se ajoelhando para ficar na altura do menino. Na verdade, descobrimos algo muito importante. O quê? Gabriel perguntou com curiosidade. Rafael olhou para Camila, uma pergunta silenciosa em seus olhos. Ela assentiu quase imperceptivelmente. Gabriel, Rafael disse cuidadosamente,
Como você se sentiria se eu dissesse que gostaria muito de ser seu pai? De verdade? Os olhos de Gabriel se arregalaram. Sério? Tipo, meu pai mesmo? Seu pai mesmo? Rafael confirmou, sua voz cheia de emoção. Gabriel olhou para sua mãe depois de volta para Rafael e finalmente fez a pergunta que mudaria tudo. Mas você não pode simplesmente decidir ser meu pai, né? Você tem que ser de verdade. Rafael respirou fundo, olhou mais uma vez para Camila, que assentiu encorajadoramente, e disse as palavras que mudariam suas vidas para sempre. Gabriel, disse ele suavemente, eu sou seu pai de verdade. Descobrimos isso hoje. O silêncio que se seguiu foi carregado de todas as emoções possíveis. Gabriel olhou de Rafael para Camila e de volta para Rafael, processando a informação com a seriedade de uma criança, tentando entender algo que mudaria fundamentalmente sua compreensão de si mesma. Finalmente, com a honestidade brutal da infância, Gabriel perguntou: por que você não estava comigo antes? E Rafael, olhando nos olhos de seu filho, sabia que sua resposta a essa pergunta definiria não apenas seu relacionamento futuro com Gabriel, mas também o tipo de homem e pai que escolheria ser dali em diante. Rafael olhou profundamente nos olhos curiosos e inocentes de Gabriel, vendo ali não apenas a pergunta de uma criança, mas o direito sagrado de um filho de conhecer a verdade sobre sua história. Respirou fundo, escolhendo cuidadosamente as palavras que poderiam curar feridas ou abrir outras. Gabriel, começou ele, sua voz carregada de uma ternura que nunca havia usado antes. Há muito tempo, quando você ainda estava na barriga da mamãe, eu conheci ela e me apaixonei perdidamente. Eu era jovem, cheio de sonhos, e prometi que voltaria para construir uma família com vocês. O menino escutava atentamente, seus olhos grandes e sérios fixos no rosto de Rafael. Mas quando voltei para a cidade para organizar nossa vida juntos, sofri um acidente de carro muito grave. Bati a cabeça e perdi muitas lembranças daquele período. Os médicos disseram que meu cérebro esqueceu algumas coisas importantes para se proteger da dor. Gabriel franziu o senho, tentando entender. Como quando eu caio e machuco o joelho, e depois não lembro direito de como foi. Exatamente assim, Rafael sorriu através das lágrimas. Só que foi com minha mente. Eu esqueci da mamãe, esqueci que ela estava esperando você, esqueci das promessas que havia feito. E quando finalmente melhorei do acidente, não conseguia mais me lembrar de nada daquele tempo especial. Camila observava a explicação com o coração apertado, vendo a sinceridade absoluta com que Rafael falava para o filho deles. Então você não foi embora porque não queria ficar comigo? Gabriel perguntou, a vulnerabilidade típica das crianças transparecendo em sua voz. Jamais, Rafael disse com firmeza, se aproximando mais do menino. Se eu tivesse me lembrado de vocês, teria voltado no mesmo dia. Você é meu filho, Gabriel. Meu sangue, minha família. Não existe nada no mundo mais importante que isso. Gabriel ficou em silêncio por alguns momentos, processando toda aquela informação nova. Finalmente, com a sabedoria simples das crianças, perguntou: e agora que você lembrou, vai ficar com a gente? Se vocês me deixarem, Rafael respondeu, olhando de Gabriel para Camila. Eu gostaria de passar o resto da minha vida compensando todo o tempo que perdemos. Gabriel não respondeu com palavras. Em vez disso, deu um passo à frente e abraçou Rafael com toda a força de seus 12 anos, um abraço que carregava perdão, aceitação e amor incondicional. Rafael retribuiu o abraço, sentindo pela primeira vez na vida a sensação avassaladora de ser verdadeiramente amado apenas por existir. Camila observava a cena com lágrimas rolando silenciosamente por seu rosto. Ver Rafael e Gabriel juntos, finalmente sabendo a verdade, finalmente tendo a família que sempre deveriam ter sido, era a realização de um sonho que havia enterrado há mais de uma década. Mãe, Gabriel se virou para ela sem soltar Rafael. O senhor Rafael pode jantar em casa hoje para começarmos a ser uma família de verdade? Antes que Camila pudesse responder, Rafael falou suavemente. Gabriel, tem mais uma coisa importante que preciso fazer primeiro. O quê? O menino perguntou curioso. Rafael se levantou, segurou a mão de Gabriel e estendeu a outra para Camila.
Preciso pedir para sua mãe se casar comigo. Do jeito certo desta vez. O coração de Camila parou por um momento. Ali, no corredor de um edifício empresarial, cercada pelo mundo que havia lhe parecido tão intimidador horas antes, Rafael estava lhe fazendo a pergunta que havia sonhado ouvir há 13 anos. Rafael, ela começou hesitante. Camila, ele interrompeu suavemente. Eu sei que perdi o direito de fazer essa pergunta há muito tempo. Sei que causei dor, abandono, anos de luta sozinha. Mas se você me der uma chance, uma segunda chance, prometo que vou dedicar cada dia da minha vida para fazer vocês felizes. Mas nossos mundos são tão diferentes, Camila sussurrou, ainda insegura. Não são, Rafael sorriu. Descobri que só existe um mundo, o mundo onde há amor verdadeiro. Todo o resto são apenas cenários diferentes. Gabriel olhava de sua mãe para seu pai recém-descoberto, a expectativa brilhando em seus olhos. Diz sim, mãe, ele sussurrou dramaticamente. Eu quero ter um pai. Camila olhou para Rafael, vendo não mais o empresário intimidador que havia aparecido em sua propriedade semanas atrás, mas o jovem homem por quem havia se apaixonado há 13 anos, agora amadurecido pelas experiências da vida, mas carregando a mesma essência que havia tocado seu coração. Sim, ela sussurrou, e então mais alto. Sim, eu aceito me casar com você. Rafael não conseguiu conter a alegria. Pegou Camila em seus braços e a girou no ar, ambos rindo e chorando ao mesmo tempo, enquanto Gabriel pulava ao redor deles gritando: Vamos ser uma família! Vamos ser uma família! O barulho da celebração atraiu alguns funcionários que saíram de suas salas para ver o que estava acontecendo. Márcia apareceu preocupada, mas ao ver a cena, Rafael, Camila e Gabriel, abraçados em uma celebração familiar, compreendeu imediatamente que algo muito especial havia acontecido. Márcia! Rafael chamou ainda com Camila em seus braços. Cancele todos os meus compromissos pelo resto da semana. Vou conhecer melhor meu filho e planejar meu casamento. A secretária sorriu amplamente. Será um prazer, Sr. Rafael. Parabéns para vocês três. Nos dias que se seguiram, Rafael dividiu seu tempo entre a organização de sua nova vida familiar e a implementação dos projetos empresariais que permitiriam a mudança de vida que desejava. Verdadeiro para sua palavra, começou a transformar sua empresa em algo que combinava sucesso financeiro com impacto social positivo. O programa piloto em Sertãozinho foi um sucesso imediato. A pequena operação de doces caseiros de Camila se transformou em uma microempresa organizada, com acesso a equipamentos modernos, certificações sanitárias e contratos de distribuição que levaram seus produtos para mercados em várias cidades da região. Dona Rosa, inicialmente cética sobre a mudança drástica em suas vidas, logo se viu supervisora de qualidade de uma operação que empregava 5 mulheres da comunidade e produzia doces artesanais que se tornaram famosos por toda a região. Quem diria que minha cozinha se tornaria uma fábrica? Ela comentou orgulhosa quando viu a primeira remessa de doces saindo com o novo selo de qualidade. Gabriel se adaptou à nova realidade com a flexibilidade natural das crianças. Continuou estudando na escola local, mas agora também tinha acesso a aulas particulares de inglês e computação que Rafael organizou. O menino mantinha seus sonhos de ser jogador de futebol, mas agora também falava animadamente sobre estudar administração para ajudar papai com os negócios. A palavra papai havia se tornado natural em poucos dias. Gabriel usava-a com a facilidade de quem finalmente havia encontrado uma peça que sempre estivera faltando em sua vida. E Rafael descobria, a cada vez que ouvia essa palavra, dimensões de felicidade que não sabia que existiam. O casamento foi planejado para acontecer 3 meses depois, tempo suficiente para que Rafael organizasse sua vida empresarial na nova configuração e para que Camila se ajustasse às mudanças em sua rotina. Seria uma cerimônia simples na igreja da comunidade em Sertãozinho, seguida de uma festa na propriedade da família, agora expandida e modernizada, mas mantendo sua essência rural. Rafael havia tomado uma decisão importante sobre onde morariam. Em vez de levar Camila e Gabriel para a cidade, decidiu construir uma casa nova na propriedade rural,
Uma residência que combinava conforto moderno com o charme rústico que havia aprendido a amar. Quero que nossos filhos cresçam onde podem brincar na terra e ver as estrelas, ele disse a Camila uma noite, enquanto caminhavam pelos campos iluminados pela lua. Nossos filhos, ela repetiu com um sorriso tímido. Se Deus quiser, Rafael respondeu, beijando sua testa suavemente. Gabriel precisa de irmãos e eu tenho anos de paternidade para recuperar. A transformação em Rafael era evidente para todos que o conheciam. Seus sócios, inicialmente céticos sobre as mudanças empresariais, começaram a ver resultados financeiros positivos que validavam a nova direção. Empresas com responsabilidade social autêntica estavam se tornando mais atrativas para investidores internacionais, e a Santos em Oliveira Agronegócios estava na vanguarda dessa tendência. Mas a verdadeira transformação não estava nos números financeiros. Estava na forma como Rafael acordava cada manhã ansioso para ver Gabriel e Camila. Na facilidade com que ria de bobagens do cotidiano, na paz que havia encontrado em uma vida que balanceava propósito profissional com felicidade pessoal. Uma semana antes do casamento, Andréa, sua ex-esposa, apareceu inesperadamente em seu apartamento na capital. Rafael a recebeu educadamente, mas com a firmeza de um homem que havia encontrado sua verdadeira prioridade na vida. Ouvi dizer que você vai se casar com uma caipira, disse ela com o desdém que havia caracterizado os últimos anos de seu casamento anterior. Vou me casar com a mulher que amo. Rafael corrigiu calmamente. A mãe do meu filho. Rafael, você está jogando fora tudo que construiu por uma paixonite, Andréa tentou argumentar. Volta para a realidade. Essa vida rural não é para você. Rafael a olhou com uma mistura de pena e compreensão. Andréa, durante anos pensei que você estava certa sobre o que era importante na vida. Pensei que sucesso era dinheiro, status, reconhecimento. Mas descobri que estava errado. Sucesso é acordar ao lado de quem você ama, ver seu filho crescer feliz, construir algo que torna o mundo melhor. E quando você se cansar dessa vida simples, ela pressionou. Não vou me cansar, Rafael respondeu com certeza absoluta. Porque finalmente encontrei o que sempre estive procurando sem saber. Encontrei minha família. Andréa saiu de seu apartamento naquela noite sem conseguir abalar a convicção de Rafael. Ele sabia com uma certeza que nunca havia sentido antes que havia tomado as decisões certas. O dia do casamento amanheceu ensolarado e perfeito. A pequena igreja de Sertãozinho estava decorada com flores silvestres que Gabriel e suas novas amigas da escola haviam colhido nos campos ao redor. Dona Rosa, vestindo seu melhor vestido azul marinho, chorava discretamente no primeiro banco, enquanto via Camila caminhar pelo corredor central em direção ao altar onde Rafael a esperava. Camila estava radiante em um vestido simples, mas elegante de cetim branco que Rafael havia insistido em comprar na melhor loja de noivas da capital. Mas o que mais chamava a atenção não era o vestido, e sim a expressão de felicidade pura em seu rosto, a expressão de uma mulher que havia esperado 13 anos por aquele momento e finalmente o estava vivendo. Gabriel, orgulhoso em seu primeiro terno, carregava as alianças com a seriedade de quem havia sido confiado com a missão mais importante de sua vida. Quando o padre perguntou quem entregava a noiva, Gabriel deu um passo à frente e disse com voz clara: Eu entrego minha mãe para meu pai, para que sejamos uma família completa. Não havia um olho seco na igreja. Os votos que Rafael e Camila trocaram foram simples, mas carregados de significado profundo. Rafael prometeu amar, honrar e proteger não apenas Camila, mas também ser o pai que Gabriel sempre mereceu ter. Camila prometeu construir com Rafael uma vida baseada no amor verdadeiro, na simplicidade e nos valores que realmente importavam. Quando o padre finalmente disse: Vocês podem se beijar, a igreja explodiu em aplausos e lágrimas de alegria. Rafael beijou sua esposa, com toda a paixão de um homem que havia encontrado sua alma gêmea, e depois se abaixou para abraçar Gabriel, completando o círculo de amor que havia sido quebrado há 13 anos. A festa na propriedade reuniu toda a comunidade local, junto com funcionários e sócios de Rafael, que haviam feito questão de participar da celebração. Foi uma mistura perfeita de dois mundos
que pareciam incompatíveis, mas que se harmonizaram naturalmente através do amor que unia aquela família. Durante o discurso, Rafael falou com emoção para os convidados. Há alguns meses, eu era um homem perdido disfarçado de bem-sucedido. Construí um império empresarial, mas não tinha uma família para compartilhar. Hoje tenho uma esposa maravilhosa, um filho extraordinário e uma segunda mãe na Dona Rosa que me ensinou que a verdadeira riqueza está nos relacionamentos que construímos. Ele fez uma pausa, olhando para Camila e Gabriel que estavam ao seu lado, radiantes de felicidade. Aprendi que às vezes precisamos nos perder completamente para nos encontrarmos verdadeiramente, e que o amor tem o poder de curar feridas que nem sabíamos que existiam, de reunir famílias que o destino separou e de transformar vidas de formas que nunca imaginamos possíveis. Gabriel puxou a manga do paletó de Rafael e sussurrou alto o suficiente para todos ouvirem. Papai, agora vamos viver felizes para sempre? Rafael pegou o filho no colo, abraçou Camila com o outro braço e olhou para todos os rostos sorridentes ao redor. Sim, filho, disse ele com a voz embargada de emoção. Agora vamos viver felizes para sempre. 6 meses depois, Rafael, Camila e Gabriel estavam sentados na varanda de sua nova casa, assistindo ao pôr do sol sobre os campos de Sertãozinho. Gabriel brincava com uma bola nova, enquanto Rafael lia relatórios da empresa e Camila organizava os pedidos de doces que agora chegavam de várias partes do estado. Você se arrepende de alguma coisa? Camila perguntou suavemente, observando o marido que havia trocado ternos caros por roupas confortáveis, escritórios luxuosos por uma varanda simples e reuniões empresariais por tardes em família. Rafael fechou os relatórios, puxou Camila para mais perto dele no balanço da varanda e olhou para Gabriel que tentava fazer embaixadinhas com a bola. Só me arrependo de uma coisa, disse ele pensativo. O quê? Camila perguntou preocupada. De ter demorado 13 anos para voltar para casa. Camila sorriu e se aninhou mais no peito do marido. Você voltou no tempo certo. Gabriel e eu precisávamos estar prontos para te receber e você precisava ter vivido tudo o que viveu para ser o homem que é hoje. Tem razão, Rafael concordou, beijando o topo da cabeça da esposa. E além do mais, agora temos o resto da vida para recuperar o tempo perdido. Gabriel se aproximou deles, sem fôlego de tanto correr. Pai, disse ele usando a palavra que havia se tornado sua favorita. A mãe disse que talvez possamos ter mais um bebê na família. É verdade? Rafael e Camila trocaram um olhar cúmplido. O teste de gravidez havia dado positivo na semana anterior, mas eles ainda não haviam contado para Gabriel. O que você acha dessa ideia? Rafael perguntou ao filho. Acho que seria legal ter um irmãozinho para ensinar a jogar futebol. Gabriel respondeu animadamente. É para contar histórias sobre como nossa família se encontrou. Histórias? Camila perguntou curiosa. É, Gabriel disse, sentando-se entre os dois. Vou contar para meu irmãozinho a história mais linda do mundo. Sobre um pai que se perdeu e depois se encontrou. Sobre uma mãe que esperou até o amor voltar. E sobre um menino que descobriu que sonhos podem se tornar realidade. Rafael e Camila se olharam por cima da cabeça de Gabriel, ambos com lágrimas de felicidade nos olhos. Aquele menino sábio havia resumido perfeitamente a jornada extraordinária que os havia levado àquele momento de completude absoluta. Quando as estrelas começaram a aparecer no céu limpo do interior, a família entrou para jantar na mesa que Dona Rosa havia preparado com todo carinho. Durante a refeição, conversaram sobre planos para a empresa, sobre o bebê que estava chegando, sobre a viagem que fariam nas próximas férias escolares. Mais tarde, quando Gabriel já estava dormindo e Camila organizava as coisas para o dia seguinte, Rafael saiu para a varanda e olhou para o céu estrelado que havia aprendido a amar. Pensou no homem que havia sido, ambicioso, solitário, perseguindo sucessos que nunca satisfaziam completamente, e pensou no homem que se tornara, um marido amado, um pai presente, um empresário com propósito, um homem em paz consigo mesmo. Camila apareceu ao seu lado, deslizando a mão pela sua. No que está pensando? Perguntou ela. Em como sou grato,
Rafael respondeu simplesmente: grato por ter me perdido naquela estrada rural. Grato por você ter sido generosa o suficiente para me dar uma segunda chance. Grato por Gabriel ter um coração grande o suficiente para me aceitar como pai. E eu sou grata, Camila sussurrou, porque você provou que alguns homens voltam. Alguns homens mantêm suas promessas, mesmo quando demora 13 anos para conseguir. Rafael a puxou para um abraço apertado, respirando o perfume suave de seus cabelos, sentindo a vida crescendo dentro dela, ouvindo a respiração tranquila de Gabriel no quarto ao lado. Obrigado, sussurrou ele. Por quê? Camila perguntou. Por me ensinar que a verdadeira riqueza não está no que possuímos, mas em quem amamos e quem nos ama de volta. Por me mostrar que lar não é um lugar, é onde está nossa família. Naquela noite, enquanto a família dormia tranquilamente em sua nova casa, sob o céu estrelado de Sertãozinho, o universo parecia estar em perfeito equilíbrio. Uma história que havia começado com um encontro casual, havia sobrevivido a anos de separação e equívocos, e finalmente encontrado seu final feliz através da persistência do amor verdadeiro. E se você fosse perguntado se acredita que histórias assim podem acontecer na vida real, que o amor pode superar obstáculos que parecem impossíveis, que famílias podem se reunir mesmo depois de tantos anos separadas, talvez a resposta estivesse nas estrelas que brilhavam naquela noite sobre uma pequena propriedade rural, onde 3 corações finalmente haviam encontrado seu verdadeiro lar. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Rafael, Camila e Gabriel tenha tocado seus corações profundamente. Esta jornada de amor, perdão e segundas chances nos lembra que nunca é tarde demais para encontrarmos nossa verdadeira família e nosso propósito na vida. Para continuar vivendo emoções como essa, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente cativantes que vocês encontrarão aqui ao lado. Se esta história trouxe lágrimas aos seus olhos e esperança ao seu coração, não esqueçam de se inscrever em nosso canal e deixar seu like no vídeo. Todos os dias trazemos narrativas únicas que celebram a força do amor, a importância da família e a beleza dos recomeços. Queremos saber de vocês, qual foi o momento que mais os emocionou nesta história? Compartilhem nos comentários suas reflexões sobre o poder transformador do amor verdadeiro. Até a próxima história, que seus corações permaneçam abertos para os milagres que a vida pode trazer.